no momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Em o nome do Todo-Poderoso, seja você, minha amiga, meu amigo ouvinte, livre. Livre de todas as suas mazelas, livre de todas as suas preocupações, suas dúvidas, seus medos. Sejam livres de todo o inferno, em o nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, nós ultimamente temos falado muito a respeito da parábola das 10 virgens. Quando nós tratamos da parábola das 10 virgens, que Jesus falou, é Jesus quem deu essa parábola, então ele quis deixar claro para nós todos, os que cremos nele, os cristãos, ele quis deixar claro que dentre o universo, dentre a totalidade daqueles que dizem que creem em Deus, que creem no Senhor Jesus como único Senhor e Salvador, metade vai ficar de fora e metade vai entrar. E isso é um fato, isso é uma realidade. É o Senhor Jesus que ensina isso, não sou eu. Isso não é uma história, não é uma balela, não é uma filosofia, mas é um fato, é uma realidade. E se a gente avaliar direitinho os dias de hoje, os cristãos de hoje, a gente vai conferir, vai verificar que realmente procede que 5 virgens eram prudentes e 5 virgens eram loucas, burras. Porque as prudentes, ao tomarem as suas lâmpadas, elas levaram também consigo o azeite. Antigamente não tinha bateria. Hoje temos bateria. Antigamente, a bateria era o azeite. O azeite é que mantinha o fogo aceso. E o fogo aceso iluminava. Então, por onde a pessoa fosse com a lâmpada ou a lamparina acesa, a sua chama alimentada pelo azeite, então ela tinha luz para caminhar. Ela não ia cair em algum buraco, ela não ia cair na ribanceira, ela não ia tropeçar, porque ela tinha a luz. Ora, minha amiga e meu amigo ouvinte, vamos imaginar nos dias atuais. Hoje nós não levamos lâmpadas, lamparinas, nós levaríamos lanterna, mas a lanterna precisa também de bateria. Então, o que aconteceu?
as virgens sábias levaram, além da bateria para a sua lanterna, elas levaram uma extra, uma bateria extra. Caso faltasse a bateria, então elas usariam a extra. Elas foram prudentes, elas pensaram, elas raciocinaram, elas usaram a fé com inteligência. Elas avaliaram as circunstâncias, as situações. Eu vou ao encontro do noivo, nessa escuridão. Eu não posso perder a luz, eu não posso perder a bateria, eu tenho que ter luz para poder encontrar com o noivo. Agora, se elas pensaram assim, porque elas foram dedicadas. O cristão dedicado, ele chega cedo na igreja, aos domingos especialmente, que é feriado, é um domingo, então ele chega cedo, ele senta na cadeira e começa a ler a Bíblia, enquanto a reunião não começa. É dedicação, é temor, é busca, é investimento do seu ser nas coisas espirituais. Então, a pessoa que é prudente, por exemplo, quando vai no domingo na igreja, ela chega mais cedo, tranquila, sem aquela pressa, sem ficar afobada. Não, ela vai tranquila, senta e fica aguardando o início da reunião, que é o início do encontro com Deus. Então, ela é uma pessoa prudente e inteligente. Poxa, ela diz para si mesma, poxa, eu tenho a semana toda para trabalhar, para cuidar dos meus afazeres, cuidar da minha vida, mas domingo é do meu Senhor. O domingo é o primeiro dia da semana, mas para mim é o sétimo, é o dia do descanso, é o dia que eu vou tirar para honrar o meu Senhor. Então eu não vou para a igreja de qualquer maneira, não, eu vou me preparar, eu vou descansada. No sábado à noite eu descanso, eu fico tranquila, entende? Eu não vou a nenhuma festa, chegar de madrugada em casa, para depois ter que sair de manhã cedo e tomar banho rápido, e me arrumar rápido, e chegar na igreja rápido, e às vezes atrasado. Não, eu vou me preparar. Eu vou dizer para você, minha amiga e meu amigo ouvinte, eu fazia isso. No sábado, eu me preparava para o domingo. Por quê? Porque era o dia do meu encontro com o Senhor Jesus. Quer dizer, eu priorizava o meu Senhor, eu priorizava a minha fé, eu valorizava a chama que estava dentro de mim, que era o Espírito Santo. Então, quando chegava no domingo, eu era um dos primeiros a chegar na igreja. E eu ficava esperando. Mas como que eu ficava esperando? Eu ficava lendo a Bíblia, sossegado, sem ninguém me incomodar, né? Eu ficava orando às vezes. Então, por conta dessa dedicação, Deus achou por bem me chamar, me escolher, me separar para fazer a obra dele. Quer dizer, ele não chamou qualquer um, ele não escolheu assim, na sorte, aleatoriamente, não. Ele viu que havia ali um jovem, embora não merecesse, porque eu era tão pecador quanto os outros, mas lavado no sangue de Jesus, eu cultivava, eu nutria dentro de mim aquela dedicação. Quando eu ia quarta-feira à noite, eu sempre ia às quartas à noite e também domingos pela manhã. Sempre, sempre. E às vezes até em reuniões especiais. Mas quando eu ia,
Eu não ia suado, preocupado, né? Com aquela sensação de cansaço. Não, eu ia tranquilo. Eu aguardava aquele momento com ansiedade para poder chegar lá e ficar orando e me dedicando antes da reunião começar. Então, eu aproveitava bem a reunião. Eu meditava na palavra, eu entendia a palavra, eu era dedicado. Então, Deus me abençoou, porque Ele viu que eu tinha interesse nas coisas dEle. Então, minha amiga, meu amigo, uma pessoa prudente é assim. Hoje, nós estamos com 54 anos de fé no Senhor Jesus, graças a Deus. Nós permanecemos, prevalecemos, perseveramos, 54 anos. Nós permanecemos na fé, porque o Senhor viu a nossa dedicação. Eu repito, eu não merecia e não mereço. Mas não é questão de merecer ou não merecer, é questão de dar, de entregar, de dedicar a vida à fé. Para mim era a coisa mais importante, era a minha fé. E é a coisa mais importante. Porque a minha vida, a minha salvação eterna depende da minha fé. A minha fé depende do azeite, isto é, depende do Espírito Santo. Então, porque eu dependo do Espírito Santo, sempre dependi do Espírito Santo, então Ele veio sobre mim e me selou com a sua presença. Jesus me selou com o Espírito Santo. Depois que Ele me selou com o seu Santo Espírito, que me marcou, que me carimbou, que me batizou com o Espírito Santo, então eu fiquei sossegado. A minha alma sossegou. A minha alma ficou tranquila. Porque eu tinha segurança. Eu obtive a segurança de Deus. Ora, minha amiga e meu amigo ouvinte, os passos seguintes, os dias seguintes, e durante 54 anos, nós vimos conservando esse azeite, porque dele depende a luz da fé. A minha luz tem que estar acesa permanentemente. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, isso é ser prudente. Nós cuidamos, nós zelamos, nós olhamos a nossa fé como uma menina dos nossos olhos. E isso mostra temor para com Deus. Ora, justamente o contrário aconteceu com as 5 virgens loucas, ou aquelas que não tinham sido batizadas com o Espírito Santo. Mas por que não foi batizada com o Espírito Santo? Por que elas não foram batizadas? Por que elas não tiveram o selo? Aí você me pergunta assim, bispo, mas por que eu não sou batizado? Eu tenho orado, eu tenho participado do jejum de Daniel, vou participar desse jejum, mas eu já tenho participado. Por que não mudou a minha vida? Por que eu não fui batizado? Você sabe por que você não foi batizado com o Espírito Santo, minha amiga? Sabe por quê? Porque você verdadeiramente não creu. Porque se você cresce, você iria colocar tudo no altar. Você ia se derramar no altar, ia se dedicar, não apenas num dia, num determinado dia, numa campanha, mas todos os santos dias você iria se dedicar. Porque quando a pessoa se dedica, é porque ela crê. Quando a pessoa se entrega, é porque ela crê. É a mesma coisa, quando você dá um presente excelente, é porque você ama de verdade. Se você dá um presente qualquer, comprado aí na esquina, então você há de convir que a pessoa não vai acreditar que você a ama de verdade. Mas quando a pessoa ama, ela dá o melhor que tem, que pode. Assim também é a fé. Quando a pessoa crê, ela investe toda a sua vida. Ela coloca toda a sua força, todo o seu entendimento.
ela vai com força para o altar, ela se dedica naquilo que crê. E quando a pessoa, por exemplo, chega atrasada na reunião, é porque ela não crê muito. Ela vai como se fosse para uma festa, ela vai como se fosse para uma reunião social. Ela não tem interesse verdadeiramente em receber. Então, por isso que não recebe o Espírito Santo. Por exemplo, nós vamos começar o jejum de Daniel quinta-feira que vem. Quinta-feira. Então, a partir de quinta-feira, se você obedecer aquilo que nós estamos ensinando, se você seguir esse ensinamento, se você se desvencilhar de informações seculares, se desvencilhar de esporte, música, entretenimento, se você mergulhar no oceano do Espírito, que é a palavra de Deus, pensar nas coisas de Deus, você pode ter certeza, você vai ser batizado com o Espírito Santo. E até mesmo antes de terminar o jejum. Porque você vai ter que provar para Deus que você crê e que você quer. Você vai ter que provar para o Senhor Jesus que realmente você quer receber o batismo com o Espírito Santo. Porque não adianta você querer fingir que quer. Não adianta você, eu desejo receber o batismo com o Espírito Santo. Isso não resolve. Você tem que querer com todas as suas forças, de todo o seu coração, de toda a sua alma. Você tem que investir, você tem que priorizar acima de namorada, namorado, acima de casamento, marido, mulher, filho, pai, mãe, etc. Acima da sua profissão, acima de escola, acima da sua vida social, acima de tudo. Você tem que colocá-lo acima de tudo. Meu Deus, é tudo. Eu estou colocando todo o meu ser, toda a minha vida. Então, quando você se desvencilha de informações, das informações desse mundo, seja de esporte, notícias, seja entretenimento, moda, shoppings. Você, ao invés de ir a shopping, você normalmente vai a shoppings no sábado, mas no jejum de Daniel você não vai a shopping de coisa nenhuma. De forma nenhuma. É óbvio que se você precisa fazer compra, você vai no mercado fazer compras, comprar comida, suprimento para sua casa. Tudo bem. Isso você tem que fazer. Agora, você não tem que ir num shopping e ficar passeando no shopping. Se você quer receber o Espírito Santo, como é que você vai para um shopping fazer ou ficar olhando a moda? Não dá. Você tem que olhar o que está escrito na palavra de Deus. Você tem que meditar na palavra de Deus. Nós temos aí o Univer para Crer. É uma plataforma que as pessoas pagam R$14 por mês e desfrutam de filmes evangélicos, mensagens evangélicas, mensagem de Deus, reuniões aqui do templo. Nós tivemos, por exemplo, essa semana, reunião dos pastores e tal. Nós colocamos no Univer para Crer. Então, amiga e amigo ouvinte, quando a gente quer realmente o Espírito Santo, a gente se dedica. Eu vou entrar nesse jejum, não porque eu estou precisando ser batizado com o Espírito Santo, não, porque eu já fui batizado, mas eu quero entrar com vocês, eu quero estar com vocês, eu quero estar em espírito com vocês, eu quero acompanhar com vocês essa busca, para que todos nós, no último dia do jejum de Daniel, nós tenhamos aqui em toda a Igreja Universal do Reino de Deus uma surpresa para todos os membros, todos os assistentes, todas as pessoas. No dia 1º de março, quarta-feira, o desfecho, dia final do jejum de Daniel, nós vamos ter algo sublime em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, prepare-se a partir desta quinta-feira para começar o seu jejum de Daniel. Se você não tem vontade, quer receber o Espírito Santo, mas não tem aquela disposição, não, então deixa passar, não faça não. Agora, se você realmente diz, meu Deus, eu não sei mais o que fazer, a minha vida é uma vida sem graça, amarela, a minha vida é anêmica, puxa, me falta estímulo, eu vou na igreja, mas não tenho aquela vontade, entende? A minha fé é sem sal, sem sabor e tal.
se você quer um avivamento, se você quer uma renovação, se você quer uma vida nova, só o Espírito Santo. E para isso, o jejum de Daniel é extremamente importante para você. O noivo está chegando, quem preparado estará. Ninguém sabe o momento em que a porta se fechará. Estás, pois, avisado que o noivo há de vir. Qualquer momento é o tempo de você partir. Vou subir nas alturas, com meu noivo encontrar. Ouço o som das trombetas, o meu nome a chamar. Vou subir nas alturas, com meu noivo encontrar. Ouço o som das trombetas, o meu nome a chamar. Mantenha a chama acesa, não deixe o fogo se apagar. Trago óleo de reserva, ele pode tardar. Ninguém sabe o momento, mas é certo dele vir. Que noivo há de vir. Estejam todos preparados, pois o noivo vai surgir. Vou subir nas alturas, com meu noivo encontrar. Ouço o som das trombetas, o meu nome a chamar. Vou subir nas alturas, o meu noivo encontrar. Ouço o som das trombetas, o meu nome a chamar. Pois é, minha amiga, essa linda música, muito bonita essa faixa musical, lembra o dia que o Senhor vai chamar aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. E vai chamar o meu nome, aleluia. Eu posso imaginar chamando o meu nome. Agora, eu tenho essa certeza. Eu tenho certeza que ele vai chamar o meu nome. Agora eu pergunto, e você tem a mesma certeza? Porque se você não tem o Espírito Santo, você não tem essa certeza.
a certeza de chamar o meu nome é porque eu estou convicto pelo Espírito Santo. A chama da fé, a chama da vida, a chama do Espírito da fé arde dentro de mim, confirmando que o meu nome será chamado. Mas e o seu? E o seu será chamado também? Você tem certeza? Minha amiga, meu amigo, neste domingo aqui no Templo de Salomão, às 9 horas da manhã, eu falo 9 horas, a reunião vai começar às 9h30, mas eu vou agora dizer sempre meia hora antes. 9 horas da manhã neste domingo, você é o nosso convidado para registrar o seu nome no livro da vida. É você que registra, sabia? Mas como, bispo, não é Jesus? Jesus só registra o nosso nome quando nós autorizamos. Nós temos que autorizar. Ele não registra o nome de todos, mas de todos os que autorizam, então ele registra. Agora imagine quantas pessoas devem ficar assim, pensando, meu Deus, será que o meu nome vai ser chamado? Se você não tem essa certeza, então mais do que nunca você tem que entrar no jejum de Daniel. Nós vamos falar mais a esse respeito. Graças a Deus. Não deixe o fogo se apagar. Trago óleo de reserva. Ele pode tardar. Ninguém sabe o momento, mas é certo dele vir. Que noivo há de vir. Estejam todos preparados, pois o noivo vai surgir. Vou subir nas alturas, com meu noivo encontrar. Ouço o som das trombetas, o meu nome a chamar. Vou subir nas alturas, o meu noivo encontrar. Ouço o som das trombetas, o meu nome a chamar. Mantenha a chama acesa, não deixe o fogo se apagar. Trago óleo de reserva, ele pode tardar. Ninguém sabe o momento, mas é certo dele vir. Que noivo há de vir. Estejam todos preparados, pois o noivo vai surgir. Vou subir nas alturas, o meu noivo encontrar. Ouço o som das trombetas, o meu nome a chamar. Vou subir nas alturas,
encontrar, ouço o som das trombetas, o meu nome a chamar, e por toda a eternidade lá no céu irei morar, e por toda a eternidade lá no céu irei morar, lá no céu irei morar, lá no céu, lá no céu irei morar. Meu nome é Ângela, eu tenho 38 anos. E antes de eu chegar na igreja, eu era uma pessoa muito triste. Eu tinha uma tristeza profunda. Eu não entendia, eu não sabia de onde que vinha aquela tristeza, né? E devido a essa tristeza, eu desenvolvi a doença síndrome do pânico. Eu era muito depressiva, né? Muito nervosa. E assim também, devido a tudo isso, eu sentia vontade de morrer, um desejo de morrer. Fui para a igreja, aí cheguei na igreja, comecei a participar das reuniões. Aí eu chegando na igreja, eu me libertei da bebida, me libertei da síndrome do pânico, né? Eu não era mais nervosa, mas ainda assim eu sentia um vazio. Quando chegou o jejum de Daniel, eu comecei a ler a Bíblia, mas comecei a meditar na palavra de Deus. Eu me excluí de tudo que vinha contra a minha fé, de conversas paralelas. Eu buscava o Espírito Santo com mais intensidade, eu buscava em todos os momentos. E eu tinha decidido que eu queria o Espírito Santo, né? Que eu queria ter uma experiência com Deus. Então, assim, eu deixei de ver TV, né? Deixei de sair com amigos, de ficar conversando. Eu comecei a sacrificar o meu eu. Comecei a sacrificar a minha vontade para fazer a vontade de Deus. Eu busquei como nunca havia buscado, né? Eu busquei com toda intensidade, de fato, de verdade, eu queria o Espírito Santo, eu tinha decidido que eu queria. Então ali eu tive a certeza da minha salvação, certeza que eu não estava mais sozinha. E a partir desse momento, eu comecei a ser uma pessoa diferente. Eu não era mais nervosa. Né? Eu não era mais triste, eu não tinha mais um vazio dentro de mim, porque assim, mesmo passando por lutas exteriores, mas dentro de mim eu tinha forças, eu senti vontade de lutar, né? Eu senti vontade de mudar de vida, né? Foi uma força superior. E a partir desse momento eu percebi a necessidade de eu perdoar. Eu perdoei, eu passei a ser paciente dentro da minha casa, ter paciência com a minha filha, com meu marido, com a minha família. O jejum de Daniel foi muito importante porque através do jejum de Daniel eu percebi a importância de me aproximar de Deus, né, de ficar mais próxima, de meditar mais na palavra dele e de buscar mais estar perto dele, né? Porque sem o Espírito Santo nós não somos nada. Ele é o meu alicerce, né? Minha fortaleza. Meu nome é Cristiane, eu tenho 30 anos e eu vivi uma vida muito triste. Era uma pessoa muito insegura. Eu tinha muitos conflitos internos, né? Isso se exteriorizava para o meu meio, né? Então, eu vivia a base para mim a felicidade estava sempre em coisas e pessoas. Então eu focava, toda a minha vida era baseada no que os outros pensavam, no que os outros achavam. E além disso, eu também era uma pessoa muito vingativa. Então, quando uma pessoa fazia algo para mim, eu queria retribuir com o mal para ela. Então, eu queria fazer algo pior do que ela fez para mim. Aí veio o convite, né, de buscar o Espírito Santo para ser uma nova pessoa. E eu percebo que a cada jejum de Daniel tem um crescimento, tem uma renovação, é uma experiência nova com Deus.
E eu desejei o Espírito Santo ardentemente na minha vida. Eu queria muito, muito, muito o Espírito Santo. E abdiquei de amizades, de tudo que me separava de Deus, que tudo que impedia desse relacionamento com Deus, para buscar o Espírito Santo. E essa felicidade verdadeira veio quando eu me envolvi mais com Deus. Eu lia mais os blogs, né, as mídias relacionadas à mídia com Deus. E os lazeres, tudo, eu abdiquei tudo para poder focar mais no meu desenvolvimento da minha fé. E eu nunca tenho um jejum de Daniel que eu termine e que eu não fale, eu pegue a rotina que eu tinha no jejum de Daniel e acrescente isso para o resto da minha vida. Tem sempre alguma coisa que eu aprendo que Deus consegue colocar na minha vida para eu seguir em frente e seguir na caminhada da fé mesmo. Hoje eu sou uma pessoa segura, né? Não preciso de opiniões das outras pessoas, de pensamentos. Eu penso em agradar a Deus, isso é mais importante. Ele me dá o discernimento para eu saber exatamente como agir, como proceder no momento certo. A força, né, a capacidade de perdoar a pessoa que me fez mal, a capacidade de não retribuir com o mal, mas sim com o bem, isso tudo foi através do Espírito Santo. Hoje eu tenho felicidade de fato. A felicidade que eu buscava antes, hoje ela é real, verdadeira. Sou realizada, todos os meus conflitos internos, todos os meus traumas do passado, tudo que eu carregava de negativo na minha vida, isso foi eliminado. O jejum de Daniel é uma oportunidade da gente dar tempo para que Deus fale conosco e desenvolver a nossa fé através dessa intimidade. Meu nome é Samila, eu tenho 28 anos. A minha vida antes de receber o Espírito Santo era uma vida sem sentido. Eu tive uma juventude muito conturbada, eu era uma jovem complexada, eu tinha muitos traumas, então eu era uma pessoa vazia. Bom, devido aos traumas que eu tive na minha infância, eu cresci com alguns complexos, né? Eu tinha complexo de inferioridade, eu me sentia uma pessoa feia, devido à classe econômica que a gente tinha, eu achava que eu ia ser sempre excluída nos locais que a gente ia, então eu me sentia uma pessoa desprezada. E eu fui crescendo, o tempo foi passando e isso foi cada vez mais crescendo dentro de mim. O vazio era tão grande que cada vez mais eu ia me afundando. Assim, cheguei a usar vários tipos de drogas, ao ponto de chegar a passar fome para manter o vício. Logo depois tentei o suicídio, porque eu achava que para mim não tinha mais jeito, até que num dia eu cansei e resolvi dar um basta. E a minha mãe falou pra mim: filha, vai aí, tem um núcleo perto de casa, vai aí que você vai se sentir bem, ouve. E aí eu resolvi dar ouvidos a ela e procurei, vindo nas reuniões de quarta e domingo, eu fui aprendendo aos poucos a necessidade que eu tinha de receber o Espírito Santo. Porque dentro da igreja, usando a fé, eu tinha transformado a minha vida, eu alcancei coisas, desejos, sonhos, mas aquele vazio ainda persistia dentro de mim. Então eu fui compreendendo aos poucos a necessidade, o que era o Espírito Santo e a necessidade que eu tinha de ter ele. E aí eu comecei a buscar, a me entregar, larguei os erros, os pecados, eu passei a ter nojo das bebidas, das drogas, não sentia mais vontade de sair e pouco a pouco minha vida foi transformando. E nessa busca, nas reuniões de busca do Espírito Santo, eu participei do jejum de Daniel. Participando do jejum de Daniel, eu passei a me dedicar mais para as coisas de Deus, passei a obedecer o homem de Deus, as coisas que ele ensinava. Então eu abri mão das redes sociais, de assistir filmes, de todas as coisas que me ligavam às coisas do mundo. E passei a me dedicar somente a conhecer mais as coisas de Deus, as coisas que eram espirituais. Deixei de assistir novela, até conversas seculares que eu tinha no trabalho, que me ligavam mais com as coisas do mundo, eu parei também. Então eu passei mais a ler a Bíblia, buscar mais, ir mais nas reuniões, na igreja. Todos os momentos que o bicho estava no rádio, eu estava participando das orações, acordava nas madrugadas para orar, para buscar o Espírito Santo.
estar o tempo todo ligada com as coisas de Deus, lendo livros, às vezes sentia vontade de assistir um filme evangélico, para estar sempre conectada. Até que um dia eu fui batizada com o Espírito Santo. Deus sempre me pedia para abrir mão de certas coisas que eu achava que eram fúteis. E eu vi que era aquilo que faltava, né? Que não adiantava só eu largar o pecado, parar de fazer as coisas que aparentemente eram, né, importantes, mas ouvir a voz de Deus e dar aquilo que Ele pedia. Até que um dia eu falei, Senhor, pede o que o Senhor quer, que eu, para ter o Teu Espírito, eu faço qualquer coisa. E Ele pediu para que eu abrisse mão de algo, né? E nesse dia que eu abri mão desse algo, eu fui batizada com o Espírito Santo. Nesse dia eu estava diante do altar, né? Rasguei meu coração, me entreguei para Deus e o Espírito Santo veio sobre mim e eu senti um fogo muito grande dentro de mim. Meu coração queimava, era uma alegria, uma vontade de chorar. Foi como se por um minuto eu tivesse saído dali e estivesse nos braços de Deus, né? Eu lembro que logo após que acabou a oração, a minha vontade era de sair abraçando todo mundo, beijando todo mundo. Surgiu dentro de mim uma alegria, o meu semblante já não era mais um semblante caído, porque eu vivia oscilando, ora bem, ora mal. Então eu passei a estar estável, né? Eu senti vontade de me dar mais para as coisas de Deus. Eu senti vontade de cuidar das pessoas que estavam ao meu redor. Eu senti mais amor pela minha família, mais prazer em estar ao redor das pessoas, em estar ajudando. Hoje eu sou uma pessoa completamente mudada, né? Em primeiro lugar, eu mudei como filha, que eu era uma filha muito rebelde. Hoje eu sou uma filha mais amorosa, né? Sou uma mãe mais amorosa. Eu não tenho mais mágoa, rancor, não tenho raiva das pessoas, né? Eu cuido mais de mim, eu acredito em mim, que antes eu não acreditava em mim. Hoje eu sou uma pessoa realizada, eu tenho paz, eu posso enfrentar qualquer dificuldade que for, eu estou sempre de cabeça erguida, eu tenho paz, eu tenho uma alegria, eu tenho amor. Como o bispo fala, você não somente beberá da fonte, mas você é uma fonte a jorrar. Então hoje eu passo para as pessoas tudo aquilo que eu recebi, eu procuro dar também para as pessoas, que foi esse amor, essa paz que só o Espírito Santo pode dar. E tudo isso aconteceu depois que eu recebi o Espírito Santo no jejum de Daniel. Pois é, você verifica, minha amiga e meu amigo ouvinte, que essas pessoas eram tristes. Todas as três pessoas, todas as três mulheres que deram testemunho, elas diziam, eu era triste. Aliás, aquelas que deram ontem, anteontem, e sempre estão dando testemunhos, elas sempre focalizam isso. Eu era triste, eu era uma pessoa depressiva, eu era uma pessoa problemática, eu era uma pessoa complexada, enfim. Todos esses problemas complexos, tristeza, agonia, dúvida, medo e etc. Todos esses males acontecem por conta da ausência do Espírito da vida, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma ideia, não é uma influência, não é o vento. O Espírito Santo é o próprio Deus. Deus na pessoa do Espírito dele. E quando ele entra na gente, muda a nossa história, muda a nossa vida, faz a gente viver na fé, na certeza, na convicção. Não vai dar certo, a gente não fica igual piolho pensando com a cabeça dos outros, não. A gente pensa com o pensamento de Deus. Então a gente vai naquela força e Deus abençoa. É assim que acontece. Quem tem o Espírito de Deus tem a força, tem o poder, tem Deus dentro de si para vencer todos os problemas que assolam a humanidade. Minha amiga, meu amigo ouvinte, por isso que nós teremos o jejum de Daniel esta semana, a partir dessa semana, quinta-feira que vem, para que você também tenha o Espírito Santo e possa ter o poder de Deus dentro de si para vencer as suas lutas, as suas dificuldades. Tá bom? Presta atenção, presta atenção. Eu tenho o Espírito Santo. Isso não significa que eu não tenha problemas, que eu não vá enfrentar problemas. Não, eu vou enfrentar problemas. Sempre vou enfrentar problemas. Minha vida nunca vai ser um mar de rosas. Porém,
A diferença é que os problemas vêm, mas os problemas também vão. E eu vou passando por cima de todos eles. Por quê? Porque o Espírito do Deus Altíssimo está comigo. E é isso que eu quero para você. Então, a partir de quinta-feira agora, programe-se para fazer esse jejum de Daniel. Deixar de assistir televisão, novela, deixar de assistir futebol, de joguinhos nos computadores, internet, redes sociais, esportes, música. Deixe tudo de lado. Ponha tudo isso de lado e mergulhe na palavra de Deus. Pense como Deus pensa. Volte-se de corpo, alma e espírito para aquilo que Deus quer que você pense. Que você pense como Ele pensa, para que você tenha o Espírito dEle, a plenitude do Espírito dEle na sua vida. Tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Vamos ouvir mais uma música bonita. Em seguida, nós vamos encerrando o programa. Mas domingo, às 9 horas da manhã, aqui no templo, nós teremos aquela reunião especial. Às 6 da manhã, às 9 e às 18 horas. Então, você é o nosso convidado. Eu estou falando 9 horas da manhã, para que você chegue 9 horas e possa estar preparada para participar da reunião com o Espírito Santo. E a reunião começa impreterivelmente às 9h30, quando às 9h30 também os portões são fechados. Deus abençoe a todos e até lá em nome do Senhor Jesus. Quando estou vazio e triste, meus olhos não conseguem ver. Quando a dúvida me envolve, eu não sei o que fazer. E tropeços no caminho, vagando sem a direção, rompendo em meio às trevas, vem tua luz e a solução. Estás ali quando eu preciso, estás aqui neste lugar, como o sol derrama luz, teu Espírito em mim, Jesus. Tua luz me faz levantar quando muito sou cobrado. Ao meu lado tu estás, ainda que cansado esteja, em ti eu me renovarei, ainda que passe pelo vale, sozinho eu nunca estarei. Estás ali quando eu preciso, estás aqui neste lugar, como o sol derrama luz, teu Espírito em mim, Jesus. O melhor conteúdo cristão está no Univer. Desenhos, filmes, documentários, clipes musicais, palestras e as principais reuniões do Templo de Salomão ao vivo. Do seu computador, smartphone ou tablet. Assine já. Acesse univerparacrer.com.
www.radiocultura.com.